O mundo parou. Os sinos do Vaticano tocaram de forma diferente naquele dia. E as manchetes rodaram o planeta com uma notícia que, mesmo esperada, parecia impossível. O Papa Francisco faleceu. Mas a pergunta que ecoa em bilhões de mentes não é apenas quando ou por quê. A verdadeira questão é: o que acontece agora? Poucos sabem, mas por trás da morte de um Papa existe um conjunto de rituais antigos, tradições secretas e protocolos raramente revelados ao público. E cada passo dessa transição carrega séculos de história, poder e simbolismo. O início do mistério. Sede vacante logo após a confirmação do falecimento, o Vaticano entra em um período conhecido como sede vacante, uma expressão em latim que significa trono vazio. Nesse período, o comando da Igreja Católica fica suspenso. Nenhuma grande decisão pode ser tomada. É como se o coração espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas entrasse em pausa. O mundo exterior vê silêncio e luto. Mas dentro dos muros do Vaticano, o que acontece é extremamente codificado. As bandeiras são abaixadas. Os selos papais são quebrados. Os aposentos são lacrados. E então, entra em cena uma das figuras mais enigmáticas do Vaticano: o camerlengo, o martelo de prata. Um ritual desconhecido. Você sabia que há um ritual específico para confirmar oficialmente a morte de um papa? Segundo a tradição, o camerlengo se aproxima do corpo, chama o papa 3 vezes pelo seu nome de batismo, neste caso, Jorge Mário, e em seguida toca levemente sua testa com um martelo de prata, 3 vezes. Sem resposta, a autoridade do pontífice é considerada encerrada. Esse momento simboliza não só a morte de um homem, mas o fim de uma era espiritual. Porque para muitos católicos, o Papa não é apenas um líder humano, mas o elo entre a terra e o divino. As decisões do além. O Papa ainda comanda mesmo após sua morte. Nesse ponto que surge uma curiosidade pouco conhecida. Mesmo morto, o Papa continua a influenciar o futuro da Igreja. Isso porque ele pode deixar orientações detalhadas sobre onde deseja ser sepultado, que tipo de funeral deseja, como deve ser o perfil do próximo Papa. Sim, o sucessor pode ser moldado pela própria visão daquele que partiu. Como se a mão do pontífice ainda pairasse sobre o trono de Pedro, mesmo ausente fisicamente. E enquanto o corpo do Papa é preparado para seu funeral, um novo ciclo se inicia nas sombras do Vaticano. O corpo do Papa descansa na Basílica de São Pedro. Milhares de fiéis formam filas que se estendem por quilômetros. Silêncio, oração, esperança. Mas nos bastidores do Vaticano, o mundo oculto da sucessão papal começa a se movimentar. Conclave. O ritual secreto que escolhe o novo Papa. Quando um Papa morre, o poder de decisão sobre o futuro da Igreja se concentra em um grupo seleto. Os cardeais com menos de 80 anos. Esses homens, vindos de diferentes partes do mundo, são chamados para um evento envolto em mistério, tradição e simbolismo, o conclave. Palavra vem do latim conclave, com chave, e não é à toa. Os cardeais são literalmente trancados dentro da Capela Sistina, em isolamento absoluto, sem acesso a celulares, computadores ou comunicação com o mundo exterior. Eles fazem um juramento de silêncio. Nada do que for dito ali poderá sair. Cada palavra, cada voto, cada olhar é guardado sob os afrescos de Michelangelo. Voto, segredo e fumaça. Como é escolhido um novo Papa, o processo de eleição do novo Papa é tão fascinante quanto simbólico. A cada rodada de votação, os cardeais escrevem o nome de seu escolhido. Em um pedaço de papel, dobram cuidadosamente e depositam numa urna. Os votos são contados. Se não houver 2/3 a favor de um único nome, uma nova votação acontece. Após cada rodada, os papéis são queimados, junto com produtos químicos, para gerar a famosa fumaça. Se a fumaça sobe escura, ainda não há Papa. Se for branca, o mundo inteiro entra em euforia. Mas o que define a escolha? Poder, fé ou estratégia? Essa é uma pergunta que quase ninguém ousa responder. Mas, dentro do conclave,
Muito mais do que santidade está em jogo. Influências geopolíticas, alianças entre cardeais, visões ideológicas distintas, tudo isso pesa. Alguns querem um papa mais progressista, outros, um retorno às tradições. Enquanto a fumaça ainda não subiu, rumores e apostas explodem fora dos muros. Será um papa africano, asiático, um conservador, um reformista? O mundo segura a respiração, porque a escolha do novo papa pode determinar não apenas o futuro espiritual de milhões, mas também a postura política e diplomática da Igreja nos próximos anos, o momento decisivo. Habemus papam, então, após horas, às vezes dias, de votação. A fumaça branca sobe. Os sinos de São Pedro tocam com força. E o mundo se prepara para ouvir uma das frases mais esperadas da Igreja. Católicas habemus papam. Temos um Papa. As cortinas vermelhas da sacada central se abrem, um novo rosto aparece, um novo nome é anunciado, e a Igreja entra em uma nova era. Mas, será que tudo isso é só política e tradição? Ou existe um mistério mais profundo, por trás da figura do Papa e da sua sucessão? A fumaça branca subiu. O novo Papa foi revelado. O povo aplaude. Os sinos tocam em festa. Os olhos do mundo se voltam para Roma. Mas o que poucos percebem é que por trás de todo o cerimonial existe algo muito mais profundo e simbólico acontecendo. A morte de um Papa não é apenas a troca de um líder. É a encenação de um ciclo arquetípico que toca o inconsciente coletivo da humanidade. O Papa como símbolo entre o humano e o divino. Carl Jung, o grande pensador da psique humana, acreditava que figuras como o Papa carregam arquétipos poderosos. Papa não é apenas uma autoridade religiosa. Ele é a manifestação viva do arquétipo do velho sábio, aquele que guia, que consola, que protege. E quando esse símbolo morre, a psique coletiva entra em transição. É o fim de uma época arquetípica e o início de outra. O novo Papa, ao surgir, representa a renovação do mito, o nascimento de uma nova narrativa para o inconsciente do povo. A morte ritual. Por que o Papa precisa morrer para que algo renasça? Em muitas culturas, a morte de um rei ou sacerdote é o gatilho para um renascimento coletivo. No caso da Igreja Católica, esse rito de passagem é intensamente simbólico. A quebra dos selos papais, o enterro cerimonial, o encerramento do trono vazio. Tudo isso se alinha com os rituais de morte e renascimento encontrados em mitos antigos, como Osíris no Egito ou Cristo na tradição cristã. É como se o Papa, mesmo após a vida, continuasse a cumprir uma função espiritual essencial, a de lembrar à humanidade que tudo morre, para que algo novo possa nascer. O que a sucessão do Papa diz sobre nós mesmos? Você pode nunca ter pensado nisso, mas o processo de luto e renovação da Igreja reflete algo que todos vivemos por dentro. Quantas vezes precisamos deixar morrer velhas crenças, identidades e papéis sociais, para que possamos renascer em uma nova versão de nós mesmos? O falecimento do Papa e a escolha do novo é, na verdade, um espelho da nossa própria transformação. A cada sede vacante, é como se a humanidade parasse para lembrar: não somos eternos, mas podemos nos reinventar. E se você gosta de reflexões sinceras e profundas, não deixe de se inscrever no canal Pensamentos do Rei. Aqui, cada pensamento é um convite para enxergar a vida com mais consciência e verdade.